Sim, tudo bem. Ok. Está entrando no ar mais um bar do País. Eu vou te entrevistar. Alô, alô, tudo bem? Como vai você? Quanto tempo, hein? Uma semaninha, a gente não se viu. Nós estamos aqui de novo hoje para a gente continuar o nosso papo. Lembrando que ainda temos o risco do coronavírus. Continue usando a sua máscara. E se você não se vacinou, corra e se vacine rapidamente. Só a vacina consegue combater o vírus. Hoje nós vamos falar de política econômica. Hoje nós vamos falar de números, os números do Estado. Já foi discutido muitas vezes aqui sobre os números disso, daquilo, mas hoje nós vamos ouvir oficialmente o Rômulo Grandidier. Ele aqui é o secretário da Fazenda. Que nome, hein? Que nome, Rômulo? Esse nome é o sobrenome francês, é do meu avô. Grandidier. Grandidier. Ô Rômulo, vamos começar falando das mudanças que o governo fez. Você foi chegando devagarinho por ali, foi se instalando. Hoje o governador já se sente muito à vontade para dizer que você foi uma grande aquisição na equipe dele. O que você trouxe de novo para a gestão do Gladson? Eu me preparei a vida toda nessa área econômica, não é? Então a gente já conhecia a legislação fiscal, a receita do Estado, conhecia também a tributação por parte da União, e eu sempre me interessei muito pela área econômica, sempre fiz análise econômica na iniciativa privada, sempre trabalhei com contabilidade e economia, e ao chegar no governo eu me senti totalmente em casa, para a gente poder promover as mudanças que nós teríamos que fazer frente à Secretaria da Fazenda, para que pudesse melhorar a economia do nosso estado, gerar emprego para o nosso povo, melhorar até mesmo a receita para que o Estado pudesse fazer novos investimentos, gastar esse recurso com custeio, salário de funcionários. Então nós trouxemos o nosso conhecimento e toda uma bagagem de anos na iniciativa privada para dentro do governo Gladson Cameli. O que evoluiu lá dentro? O que estava assim que você achava que precisava de um upgrade e você foi lá e disse, não, vamos puxar isso aqui? Nós precisávamos... Você desburocratizou aquilo? Sim. O que acontece? Durante muitos anos, a Secretaria da Fazenda ela foi vista como um vilão perante a iniciativa privada. Então, a iniciativa privada não se sentia muito à vontade porque achavam que a Secretaria da Fazenda era somente para arrecadar. E não é só isso. A Secretaria da Fazenda ela tem que promover políticas econômicas capazes de promover o desenvolvimento do Estado para que possa gerar emprego. E dessa forma, impulsionar o consumo e dessa forma gerar mais receita para o nosso estado, porque o ICMS ele só aumenta, ele só cresce perante o consumo. Se tiver um grande consumo, aumenta o ICMS. Se diminuir o consumo, diminui a arrecadação. Nós estamos falando de receita. Você poderia me dizer de quanto é a receita, de quanto foi a receita do mês atual do governo? Esse mês agora, a receita de ICMS ela vai chegar a 150 milhões, é uma previsão que estamos fazendo. E olha que essa previsão dificilmente a gente erra. São feitas por técnicos, por auditores e técnicos que conhecem muito bem a arrecadação e o comportamento da arrecadação do Estado. Mas compõe também a receita do Estado, o FPE também. Tem o FPE também. O FPE esse mês vai chegar em torno de 262 milhões, já descontado o Fundeb. No total nós vamos ter aproximadamente 412 milhões mais ou menos de receita própria, né? É suficiente para bancar a folha de pagamento, previdência social, investimentos, tudo que o Estado precisa? Bem, nós temos hoje uma folha de pagamento em torno de 255 milhões de reais no executivo, né? Então isso tem sido suficiente. O governo Gladson Cameli tem administrado o Estado com muita competência e muita responsabilidade. Ele não dá um passo adiante sem antes consultar o saldo na conta, sem antes
consultar a equipe econômica. Por quê, Vaz? Porque dessa forma ele vai poder executar as tarefas que ele quer executar, os seus anseios, os investimentos de uma forma segura. O que o governador tem comentado, e eu tenho acompanhado ele ultimamente, assim a gente está até mais próximos em algumas agendas, ele diz que a principal preocupação é a folha de pagamento. E isso é muito importante, porque a folha de pagamento do Estado do Acre, ela movimenta a economia. De fundamental importância para o comércio, para o setor de serviços. O governo tem cumprido as datas, né? O governo tem cumprido as datas. Ontem, os servidores inativos receberam seus salários. Amanhã, os servidores da ativa estão recebendo seus salários. Quando acordarem, o salário estará na conta. Agora, como é que é feita essa composição do ICMS? Tem combustível, tem energia, tem o comércio. Vamos por parte. Quanto fatura com combustíveis? O combustível dá em torno de 21 a 22 até 24 milhões. Fica variando ali de 20 a 24 milhões mês. Energia? Energia é de 25, 26, 27 milhões. E o comércio, o grande empregador? Aí você tira a parte das telecomunicações, o grande empregador fica ali em torno de 40 a 50%. E as telecomunicações levam quanto? As telecomunicações levam em torno de 17 milhões mais ou menos. Elas faturam bastante também, não é? Elas têm grande movimentação financeira, né? Precisamos das telecomunicações para poder gerar esse ICMS. Uma observação, a nossa população e o brasileiro, ele precisa começar a conhecer educação fiscal. O Estado, os recursos, eles ingressam no Estado, ingressam na nação, nos municípios, e eles advêm de impostos. E esses impostos, eles retornam para o cidadão em serviços. Que tipo de serviço? Saúde, educação, saneamento, segurança, infraestrutura, ação social e uma série de outros serviços que o Estado disponibiliza para os cidadãos. Então, nós não podemos deixar de arrecadar. É importante que cada membro da população, que cada pessoa tenha consciência que o pagamento do imposto é fundamental para a sobrevivência do Estado. É mais ou menos assim, para ser mais didático. Quando o pai de família recebe o seu salário, ele recebeu salário mínimo, por exemplo. Dali ele separa o da alimentação, ele separa do vestuário, ele separa de algum atendimento médico se ele tiver em particular, o do gás e aí vai. Então ele vai compensando porque ele vai pegar esse dinheiro e vai trazer em benefício para a família. É mais ou menos, o Estado pega o dinheiro e investe em ações para a população. Isso mesmo, Luiz. Porque muitas vezes ele diz, tem que tirar o ICMS do combustível. Tira, melhora em parte, 1 litro de gasolina vai baixar o que centavos e não vai resolver o problema do Estado. Pelo contrário, vai criar um problema, não é? Olha, ultimamente a questão do ICMS dos combustíveis tem movimentado em todo o país a imprensa, né? E a classe política. O que aconteceu? Em 2016, a Petrobras resolveu utilizar o dólar como parâmetro para estabelecimento dos preços dos combustíveis, né? Então ela utiliza o barril de petróleo e o dólar. Só que o brasileiro, ele ganha em real e o real não consegue acompanhar o dólar. Então toda vez que há uma variação do dólar, o combustível aumenta na bomba e quem paga é o consumidor. E ultimamente, o Executivo Federal tem jogado no colo dos governadores essa responsabilidade, dizendo que é o ICMS que onera. Mas nós temos como exemplo o ICMS da aviação. Nós reduzimos o ICMS da aviação, hoje é cobrado 3,5%, e mesmo assim as passagens aéreas não reduziram aqui no estado do Acre. Continuam as maiores tarifas cobradas no país, até mesmo a passagem aérea Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Cruzeiro do Sul, tem dias que está um absurdo. A tarifa é zero? Não, 3% do combustível. De aviação. Que é o de aviação. Caro, né? Então, assim, tirar o ICMS, o Estado deixar de receber o ICMS, porque ele vai deixar de arrecadar. No momento que você zerar o ICMS, vai deixar de arrecadar. O Estado deixar de arrecadar isso, a população vai pagar um preço muito caro. Agora, se nós temos uma
uma receita de aproximadamente 450, 460 milhões, pela sua previsão. Nós temos um gasto com a folha de pagamento e mais alguma coisa da faixa de 300 milhões. Está sobrando dinheiro? Não sobra dinheiro. O que a gente faz é gestão desse recurso. Esse recurso entra no Estado e a gente faz o quê? A gente começa a fazer um planejamento e uma programação do que vai ser pago no mês e o que pode ser pago para frente. E o governo tem gastado esse dinheiro com muita responsabilidade. Ele tem pago em dias o funcionalismo público. Posteriormente, tem o custeio de todas as secretarias e demais órgãos e as indiretas do Estado. O custo é caro, né? O custo é muito caro. E o governo tem também a dívida. Estão achando que a dívida de janeiro para cá não está sendo paga. Vocês voltaram a pagar a dívida? A dívida de janeiro para cá ela vem sendo paga. Quanto a dívida por mês? Vem sendo paga. Bem, não é por mês. Existe uma variação cambial, porque a maioria desses empréstimos foram feitos em bancos internacionais. Então há uma variação cambial. Não dá para eu falar para você que é mais ou menos uma média. Se você for fazer uma média, Vaz, anual, vai dar aí em torno de 20 milhões, mais ou menos, com dívida. Esse vocês tiram do recurso próprio? Tiramos dos recursos próprios. Isso mesmo. Agora, se você paga isso já de dívida, e na semana passada o governador mandou para a Assembleia Legislativa outro projeto pedindo empréstimo. Certo. Já tinha uma reclamação que vocês fizeram empréstimo e não usaram o dinheiro do empréstimo. E ficou uma polêmica danada. Por que não foram usados o dinheiro dos empréstimos que foram feitos anteriormente, ou só foi o empréstimo como vocês botaram numa nota? Vaz, na verdade, não houve Pode empréstimo. esclarecer bem didaticamente certo. Isso. Na verdade, não houve empréstimo. Tá? Houve autorização. Houve autorização. E por quê? O que foi aquilo ali? Até não é da minha secretaria, é até da Secretaria de Planejamento, seria o Coronel Ricardo que teria que explicar, mas como faz parte da nossa gestão, a gente sabe o que aconteceu. A CEPLAG fez um planejamento de que buscar um empréstimo para quitar uma dívida com um empréstimo com o juro mais baixo para ficar pagando menos. Para diminuir o valor desse juro. Mas quando você vai fazer um projeto pedindo um empréstimo, você já não sabe uma taxa não que vai pagar? Já sabemos a taxa. O que acontece? Foi dado entrada, fizemos tudo. Quando chegou-se para fazer o contrato, fazer o empréstimo, o agente financeiro não aceitou. A taxa já estava maior. Já estava maior. Não fomos nós, na verdade. A taxa ele não aceitou trocar uma dívida de juro maior por uma dívida de juro menor. Mas então, até então nós tá fizemos as tratativas. Que vocês, a gestão do Glácio, acabou sendo foi responsável porque não aceitou um juro maior? Isso mesmo, foi o que aconteceu. Então pediu-se, e foram várias tratativas. Fizemos uma, eles não aceitaram. Então vamos fazer o seguinte, vamos aumentar. Não queremos mais de 210 milhões, vamos para 410 milhões. Aí pedimos nova autorização, a Assembleia Legislativa deu autorização, fomos no agente financeiro. Quando chegamos, novamente, não, mas agora... Aí eles ficavam dizendo assim, olha, não, é o valor. Se o valor do empréstimo for maior, então a gente reduz a taxa de juro. Aí fomos lá, buscamos uma autorização de um valor mais alto. E quando se chegou na hora de se fechar o contrato, o agente financeiro não aceitou. Aí não teve empréstimo. Aí não teve empréstimo. Esse empréstimo atual que nós buscamos, que foi aprovado agora junto à STN, lá o COFIEX. La Plata. Fomplata. Fomplata. O que acontece? Esse agente financeiro, nós demos entrada em setembro, outubro de 2020. Demos entrada com pedido, há um ano atrás. E o que acontece? Andou rápido, não é? Rápido? Acabou andando rápido, porque parte por muitas análises, depende do governo federal, tem que dar garantia, E a garantia vem do Tesouro Nacional. Mas vocês estão aptos para pegar empréstimos? Estamos aptos a buscar um empréstimo, só que como é um empréstimo no agente internacional, quem dá a garantia é o governo federal, que é a STN. Então, assim, tinham lá no governo 1 bilhão e 700 milhões de pedido de empréstimo por parte de todos os estados da federação. E eles só tinham metade disso em garantia, que a STN permitiu. Então,
metade dos estados iam ficar sem os empréstimos e outra metade ia ser atendida, mais ou menos Vocês isso aí. estão precisando buscar quanto emprestado? Nós fomos em busca de 40 milhões, isso em dólar. 45, 20, 200 milhões de reais. 200 mais ou milhões menos de reais, aproximadamente. mais ou menos aproximado. Aham. Isso mesmo. Aí, isso vocês vão pagar em quantos anos? Qual é a proposta? A proposta que vai fechar em contrato é para fechar isso em 15, 20 anos, vai ter aí 4 anos mais ou menos de carência e posteriormente iniciamos o pagamento. Dessa dívida que vocês estão pagando, alguma é do governo Gladson? Não. Essas dívidas que estamos pagando todas são de antigas gestões. O Estado já pagou mais de 4 bilhões de 2019 para cá com dívidas. Na gestão do Gladson já foi pago mais de 4 bilhões de empréstimos passados. de empréstimos e dívidas num total. Porque, por exemplo, se a gente computar, inclusive o déficit do Acre Previdência chega a isso, 4 bi. E mais com empréstimo chega a mais de 2 bilhões. Quanto vocês têm no Tesouro Estadual para garantir a Previdência? Você pode revelar esse número? Não é assim, olha, a gente tem o Tesouro, não sobra um valor tão alto, viu, Vaz? Sobra uma média aí, mensal, a gente trabalha com a garantia. Nós temos que ter uma reserva no Tesouro. Essa reserva hoje é boa, é confiável? Essa reserva é confiável para se garantir o pagamento da folha, para se garantir o custeio, essa reserva é confiável. Garantir para quê? Para assim, um mês, 2 meses, 3 meses? Para garantir para um mês. Essa reserva, ela substitui o mês. Tá? Nós não temos uma grande reserva para substituir então 2, 3 meses. Então nós somos dependentes da União. Totalmente dependentes da União. Hoje, a nossa arrecadação própria é em torno de 32% da receita própria do Estado. O resto vem do FPE, que o FPE, na verdade, nada mais é do que a repartição das receitas públicas federais que vem do imposto de renda e parte do IPI também. Tem muitos funcionários? Está exagerado? Está faltando? Está faltando, na verdade, dinheiro ou tem excesso de pessoal? Na verdade, hoje, o gasto com o pessoal em relação à receita corrente líquida está em 49%. Vocês estão dentro do limite? A gente tá, o limite é 48, 49 é aonde se pode chegar, nós estamos aí. Foi agora, no último quadrimestre. Vocês foram notificados sobre isso? Já fomos notificados anteriormente, só que agora nós viemos para o limite. Tá? Só que agora em dezembro nós vamos pagar o 13º, e quando pagar o 13º, quando for no próximo quadrimestre, provavelmente vai estar acima de 50. Vai estar todo mundo com dinheiro no bolso no Natal? Mas todo não mundo vai ficar aquela história de ficar para outro ano? Jamais. nós não queremos isso. Trabalhamos para que isso não aconteça. Muito zelo. Você se sente à vontade na equipe do Gladson? Muito à vontade. Governador Gladson, na verdade, ele não me surpreendeu porque eu já trabalhava com a família já há mais de 20 anos. Então não me surpreendeu porque eu já conheci o Gladson da minha infância, da minha mocidade e posteriormente trabalhando com a família dele. Então eu já me sentia super à vontade e ele cobra, mas ele sabe cobrar, ele sabe conversar, ele é uma pessoa educada, é uma pessoa carismática, é muito gostoso, me sinto super à vontade de trabalhar com ele e me senti tão bem nesse governo. Vai falando que eu vou atender esse telefone aqui, vai falando. Ok, me senti tão bem no governo, Vaz, que quero continuar e quero ter aí um longo período na gestão pública. Zé Buchinho, rapaz, como vai, Zé Buchinho? Sim, tô conversando com o Rômulo. Ele mesmo, vamos dar grana. Vou perguntar pra ele, mas você tem cada pergunta, rapaz. Tá bom, muito obrigado. Ô Rômulo, é o Zé Buchinho, tá saindo pra pescar, mas me pediu pra não te perguntar. E os precatórios, Rômulo? E os precatórios? Vejam bem, vamos lá, Vaz. Os precatórios não são administrados pela Cefaz. O governo do estado ele repassa esses valores mensalmente para o Tribunal de Justiça, tá? Então, quem faz o pagamento dos precatórios já é o Tribunal de Justiça. O pagamento mesmo? É, ou ele faz a autorização, a solicitação? Não, eles fazem o pagamento. Na verdade, então o Estado não tem nada a ver com o pagamento de precatório? Não. Nós repassamos esse valor para o Tribunal de Justiça, tá? Na verdade, o que há é que na Procuradoria é onde se organiza esse montante para que seja repassado para o Tribunal de Justiça.
Porque muita gente cobra do governo isso, Cobra né? do governo e, na verdade, o governo repassa para o Tribunal de Justiça mensalmente. Para que o Tribunal de Justiça, quase 8 milhões é repassado mensalmente, para poder o Tribunal de Justiça ir pagando os precatórios. O que nós pagamos na Cefaz são os RPV, que são as requisições de pequeno valor, né, de até 7 milhões e até 7.700, esses processos de até 7.700 reais, mais um pouquinho de 7.700 são pagos pela Cefaz. Agora, o Zé Buchinho tocou nesse assunto de precatórios, aí me veio também essa questão de que vocês estão envolvidos porque tem muita reclamação. O TFD deixou de funcionar por falta de pagamento, Romulo. Você sabe dessa história? Não. A Secretaria de Saúde está devendo a fornecedores de passagem, algo assim? Veja bem, se tiver parado, foi um dia ou foram horas, porque o Estado vem cobrindo o déficit da saúde pública. O que aconteceu? No ano de 2021, não veio mais ajuda do governo federal para o Covid. E nós tivemos, até poucos meses atrás, A partir de que mês? A partir de janeiro, não veio recurso. Não veio recurso para Covid mais? Covid não. E vocês prestaram Covid conta não de veio. tudo que veio? Tudo prestado contas, tudo bonitinho. E de janeiro para cá não veio. Nós tivemos que bancar de fonte 100 da arrecadação do nosso... O que é fonte 100? É a arrecadação do nosso ICMS e o nosso FPE. Ah. FPE é o recurso próprio do Estado. Então o Estado começou, a partir de janeiro, a custear toda a saúde, inclusive a pandemia do Covid-19, com recursos próprios. Aliás, o governador Gladson, os maiores elogios da gestão dele está para a área da saúde nessa questão da pandemia, né? O governador Gladson traz isso no sangue, né? A questão do cuidado, do zelo com as pessoas, o tratamento, o cuidado com a saúde das pessoas vem de família, então ele traz isso no sangue. Muito atencioso. Eu sempre falo que o Acre teve muita sorte, nós fomos agraciados, né? Um momento em que Deus permitiu que, naquele momento de pandemia, o governador Gladson estivesse no comando do nosso estado, porque ele tem tato, ele tem sensibilidade, ele tem consciência do que está fazendo e nós fomos muito agraciados por ter ele frente a essa gestão pública nesse momento tão difícil em todo o mundo. Ô Rômulo, vocês só compram o que pode pagar ou vocês estão comprando e estão devendo a alguém? Nós só compramos o que podemos pagar. Todas as secretarias têm o seu orçamento. Ela não pode comprar sem ter previsão orçamentária. Então a gente está comprando porque tem orçamento. No momento que não tiver orçamento, não há recurso, não tem como comprar. Algumas secretarias já estouraram o seu orçamento, nos procuram para ver se há disponibilidade de se fazer a suplementação orçamentária. A situação parece que é grave quando se trata de dinheiro, porque eu vi o noticiário do AC 24 Horas dizendo que vocês vão cortar 40 cargos comissionados para tentar juntar dinheiro. Procede a informação? Não procede. Como é que é? Não O que é que procede. houve ali? Não procede. Eu não vi a matéria, eu não vi a matéria, mas eu creio que é somente para poder resolver um problema trabalhista. Se for o que eu estou pensando, na indireta que eu estou imaginando que seja, é somente para resolver um problema trabalhista. Existe uma exigência da Justiça do Trabalho que se demita e posteriormente faça a readmissão. É só para cumprir um protocolo. Vamos chegar em dezembro, no último mês do ano, com um saldo em caixa? Vai ficar dinheiro para aplicação? Vai devolver dinheiro, governo? Como é que está a situação? Qual a tua previsão? Não, eu acho que você está comentando a respeito dos convênios, né, Vasco? Porque o dos recurso próprio vem. ele fica, né? Tem os convênios. Veja bem, hoje mesmo eu tive na Secretaria de Planejamento, teve a inauguração lá da sede Sim. da Secretaria de Planejamento, ficou muito bonita, até parabenizar o Coronel Ricardo pelo seu trabalho. E numa das salas ele estava apresentando um sistema de controle de convênios, para que o Estado tenha nas mãos a execução desses convênios. A partir de agora, começa uma nova gestão de convênios. Eu creio que vamos evitar voltar muitos recursos de convênio. Na CEINFRA, o nosso secretário Cirleudo tem trabalhado muito para que esses convênios que vieram
para se aplicar em infraestrutura e se aplicar na construção de escolas e também na parte da saúde, para que eles não retornem. Até mesmo ainda ontem eu passei uma mensagem para a secretária Socorro Nery a respeito de um desses convênios e ela me falou que os problemas que tinha, ela estava solucionando todos eles para que não retornassem valores. Então assim, o Estado está trabalhando para que esse valor não seja devolvido, para que permaneça na secretaria, permaneça no Estado e sejam feitos os investimentos que são necessários ser feitos para a nossa população. Você falou o nome de uma pessoa que é competência demais, né? A Socorro Nery é de uma competência, sabe, uma pessoa ímpar. A gente até lamenta o fato dela não ter sido eleita, né? Porque o povo tem sofrido bastante. E a Socorro Nery é um caráter assim fantástico, de uma honestidade elogiável e de postura firme. Então o governo está muito bem servido também com a professora Socorro Nery. Meus parabéns para a equipe do Gladys, muitos têm se destacado. Na verdade, eram esses os esclarecimentos que eu queria. Nós conversamos aqui a respeito de muita coisa, dos números do Estado. Quero agradecer ao Rômulo Grandidieu, né, que ele é sobrenome francês. Obrigado, foi um prazer muito grande conversar muito contigo, obrigado, do teu esclarecimento, sabe, da tua forma de falar, para as pessoas entenderem que o governo pode ter muito dinheiro, mas também tem muita despesa. E a gente torce para que esse dinheiro seja muito bem empregado, para que as pessoas entendam que todos os recursos do Estado têm que ser devolvidos em benefício para a população, não é isso, Rômulo? Isso mesmo. Vaz, é importante a população saber que o governo Gladys Cameli está cuidando bem dos recursos do Estado, está cuidando das pessoas, faz o que é possível, trabalha diuturnamente para que o Estado seja bem gerido, bem administrado e os recursos sejam bem aplicados. E a gente tem tentado fazer o possível e o impossível para poder aplicar esses recursos de forma correta, para que os benefícios voltem para toda a nossa população, que o que a gente quer é o bem da nossa população no estado do Acre, dos nossos quase 1 milhão de habitantes. Obrigado, Rômulo. Obrigado a você pelo carinho da audiência. A todos que estiveram conosco, muito obrigado. Continue aqui o AC 24 Horas, com boa conversa, com o Cipoquete. Aqui tem para todos os gostos. A coluna do Luiz Carlos, muita coisa para você ler aqui conosco. E lembre-se, feriadão muito grande, sexta-feira, aí vem o sábado, domingo, a segunda e a terça, e todo mundo só volta na quarta-feira, que não é de cinzas, mas é dia de trabalho. Obrigado e até mais.